As diferentes frequências de vibração produzem densidades diferentes, diferentes formas de matéria. O ouro se diferencia do chumbo pela frequência com que vibra. As cores vão mudando. O vermelho torna-se laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Um aumento maior chega ao branco puro. Um aumento ainda maior extingue a luz, convertendo-a em eletricidade. Uma voltagem em permanente aumento permite chegar além do magnetismo, a força vital ou psíquica. Uma força mais intensa de pulsação. Uma força operada pela mente. O assassino se diferencia do santo pela frequência com que sua consciência vibra. O mais importante desse conceito Atlante é que a energia de todas as partículas do universo evolui tornando-se cada vez mais consciente. A energia interagindo nas redes de origem divina evolui de uma densidade mineral até chegar à mente do homem, para se transformar em energia consciente. Nesse momento, adquire consciência de si mesma e de sua capacidade de autotransformação. Isso permite a evolução para a perfeição e conduz ao super-homem, um ser que controla com harmonia todas essas energias, ao compreender que tudo existe por amor. A física quântica atual começa a controlar conceitos da energia psíquica, a energia da consciência, do pensamento. É conhecida como energia taquiônica. Entretanto, a ciência de hoje não conseguiu encontrar uma teoria unificada sobre a realidade. Acreditam que os elementos sejam unidades separadas que não têm nenhuma relação entre si e que são independentes do todo. O todo gera a vibração, o ritmo que contém tudo o que existe. As pulsações dos átomos, as células vivas, o coração do homem e o palpitar do sol. O ritmo traz harmonia. As afinidades entre as partes e o todo, desordem, caos, ordem, harmonia. A alteração dos ritmos é produzida pelas mudanças nos equilíbrios entre as forças polares fundamentais. Com o aumento da frequência de vibração, os elementos se transformam em outros elementos, tornando-se cada vez mais conscientes. O corpo humano tem pontos nevrálgicos. Uma rede virtual sobre o sistema glandular que capta as energias e as distribui pelo sistema nervoso, alimentando todas as células do corpo. Na Terra acontece o mesmo. Essas energias são captadas e distribuídas pela rede a todos os pontos da esfera e a todos os seres vivos. São o sistema nevrálgico do planeta. Os atlantes conheciam a localização dos pontos nevrálgicos da rede planetária e os usavam para transformar essas energias inesgotáveis em força mecânica. Os cientistas Buckminster Fuller, Huggins Becker, Bruce Kate, Richard Lefors e Richard Leviton dedicaram-se ao estudo da rede e descobriram que está baseada na forma dos sólidos platônicos. 5 formas geométricas que têm a particularidade de ser todos os seus lados e ângulos iguais. Esses cientistas afirmam que tem 3 pontos básicos sobre o planeta para localizar essa matriz geométrica: a pirâmide de Quéops, ao lado do Cairo, e os polos norte e sul. Partindo desses 3 pontos, vamos formar a rede que controla as energias, desde a mais simples, a vibracional,
até a mais complexa, a energia da consciência. Sobre essa rede estão alguns lugares do planeta onde apareceram estranhos fenômenos magnéticos e energéticos. Esse é o caso do Triângulo das Bermudas, do Dragão e do Diabo. É lógico que os aviões que passam pelos locais onde não existe força de gravidade perdem seu peso e desaparecem, são expulsados ao espaço ou as forças condensam suas matérias, se desequilibram e são desintegrados no ar. Se dividirmos a Terra em dois hemisférios, partindo da pirâmide de Quéops, localizada entre a latitude de 30 graus norte, veremos que em seu extremo oposto estão as ilhas do Havaí, onde a energia telúrica é manifestada no vulcão mais ativo do planeta. Mais abaixo, a 30 graus sul, a antípoda da pirâmide, estão as ilhas Tubuai, onde encontra-se o atol Mururoa, local de testes nucleares dos franceses. Os cientistas descobriram que os pontos geográficos que mostram anomalias magnéticas estão sobre os paralelos 30 graus norte e 30 graus sul e se localizam a distâncias harmônicas da pirâmide. Ao dividir o planeta em 3 partes iguais, aparece um misterioso lugar na Flórida chamado Coral Castle. Lá, um cientista chamado Edward Lidskalinin construiu sem ajuda, entre 1920 e 1940, um enorme castelo com 1.100 toneladas de coral, aproveitando seus conhecimentos sobre a existência, naquele local, de um campo antigravitacional natural sobre a rede energética do planeta. Esse fenômeno, chamado ponto diamagnético, produz um campo de magnetismo zero, que permite a flutuação de objetos pesados, como os que Lidskalinin moveu para construir o complexo. Para entender a razão física que produz as anomalias magnéticas e gravitacionais sobre a rede energética da Terra, vejamos como funciona um ímã de ferro. Tem uma área com carga negativa e outra positiva, e no centro dos 2 polos magnéticos, uma zona neutra, onde existe um fluxo magnético. O campo magnético negativo flui no sentido contrário ao ponteiro do relógio, e o campo magnético positivo flui a favor do ponteiro do relógio. Os cientistas descobriram que entre os 2 campos de polaridade oposta existe uma zona que chamaram de muro de Bloch, ou ponto do vórtice diamagnético, um ponto de transição neutra, onde não existe nenhum tipo de magnetismo, nem negativo nem positivo. Descobriram que pontos diamagnéticos como esse existem no planeta sobre as regiões próximas aos trópicos de Câncer e Capricórnio, onde são provocadas anomalias físicas, como a flutuação espontânea e os misteriosos desaparecimentos. Antes se pensava que existia um ponto neutro intermediário de transição, onde os fluxos magnéticos se revertiam, e sim que esses fluíam continuamente saindo do Polo Sul e entrando no Polo Norte. Quando pensaram num ponto intermediário, acharam que estava no equador do planeta, pois pensavam que os campos magnéticos eram iguais. Hoje estão pesquisando sobre campos assimétricos, com um ponto neutro que se encontra na altura do Cairo, e do outro campo inverso, cujo ponto neutro, de reverso de fluxo, encontra simetricamente em paralelo ao anterior, mas ao sul do Equador. Sobre esses muros de Bloch, localizam-se os pontos nevrálgicos da rede energética do planeta, pontos onde acontecem anomalias magnético-gravitatórias, como o Sol do Coral Castle, o Triângulo das Bermudas, o local exato onde existiu a Atlântida. 120 graus a leste da pirâmide está o vórtice diamagnético de Coral Castle, Flórida, e 120 graus a oeste, o Triângulo de Dragão, perto do Japão, onde aconteceram inexplicáveis desaparecimentos de navios e aviões, e onde encontraram restos de submersos de gigantescas pirâmides. Ao dividir o planeta em um pentágono com 5 partes iguais, de 62 graus cada uma, notamos que a distância da Atlântida com a pirâmide de Quéops relaciona-se harmonicamente com a esfera terrestre. Está localizada em um desses pontos nevrálgicos.